Boa noite a todos, inicialmente aos meus alunos na sala Zoom. Espero que vocês estejam bem, assim como familiares. Uma boa noite também para os meus convidados no YouTube. Sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos dar início na nossa sessão de hoje. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um minutinho. Muito bem. Então vamos começar a nossa GMAT Masterclass número 10. Bens a Deus, né? O tempo passa rápido. Já temos aí 2 meses e meio, né, de semanas consecutivas, que inclusive é o tempo, né, do curso fechado, né, do curso mais rápido. São 10 pacotes informacionais, então seria literalmente os 2 meses e meio aí que a gente está fechando agora com as masterclasses. Claro que a gente vai dar continuidade a elas nas semanas seguintes, se Deus permitir, né? Então, antes de começar a sessão de hoje, rapidamente, deixa eu falar a respeito do GMAT Gladiator Challenge. Felizmente, estou muito feliz, né? Esse segundo mock que foi realizado nesse último domingo às 19 horas, já contou com uma maior participação. Eu queria agradecer, inclusive, aos professores que elegantemente participaram contando com a minha descrição. Também gostaria de agradecê-los por terem convidado alguns dos seus alunos para participarem. Em relação aos meus alunos, o pessoal já está brincando. Como eu comentei com vocês, eu só recomendo que vocês participem depois que vocês tiverem terminado a 6ª aula no curso fechado e a fase 6 do curso fechado longo, tá bem? Senão eu acho que é um pouco prematuro. Mas os meus alunos que já estão mais adiantados, eu recomendo, claro, que participem. E também, importante, aqueles que eventualmente vieram de outras preparações, sejam nacionais ou sejam internacionais, eu recomendo que o quanto antes se exponham, até mesmo para que vocês possam avaliar, né, se o método está causando reais diferenças para vocês no desempenho. Porque como essa arena mostra, nenhuma filosofia é substituta do que significa a vitória. Em outras palavras, se tiver algum curso muito mais chulo do que o meu e que faça com que os alunos desempenhem melhor do que vocês, então, com todo respeito, o meu método é uma porcaria. Por outro lado, se vocês performarem muito melhor do que vocês performavam antes, mesmo que vocês achem que eu sou um cara, sei lá, transparente demais ou confiante demais no que eu faço, a verdade é que, na prática, na guerra, na arena, os sobreviventes é que merecem todas as láureas, tá certo? É o que eu acredito, independentemente de quem for o sobrevivente e de que forma que ele embainha a espada, correto? É isso aí. Bom, em relação à masterclass de hoje, a gente vai continuar com os exercícios advindos do Instagram, porque como eu tive um feedback muito positivo, não só os comentários a respeito da importância deles, como também a ajuda a interpretar as minhas soluções, que são bastante sucintas, eu acho que realmente são bastante interessantes, ajudam os alunos e fazem com que, por exemplo, os meus convidados possam entender um pouco melhor, digamos, as estruturas básicas de todas as ferramentas que eu leciono, né? Então, acho que é bom para todos, para os meus alunos, né, para vocês que estão na sala Zoom, e também para os meus convidados que estão pessoalmente agora no YouTube, ao vivo, e também aqueles que assistem as minhas lives atrasado, né? Então, vamos começar. Lápis, aliás, caneta e papel na mão. Vamos ao primeiro problema, pessoal. Vocês têm 1 minuto e meio para pensar nesse exercício.
Bom, como vocês devem ter observado, não se trata de um exercício muito sofisticado, mas eu consideraria que já é uma questão suficientemente interessante para que ela não viesse entre as 2 ou 3 primeiras numa prova oficial, tá bem? Ou seja, é um exercício de um nível que eu consideraria simples, mas já tem uma quantidade razoável, né, de alunos, mundialmente falando, que teriam sérios problemas em resolver esse problema. Por quê? Porque ele não é daqueles em que, por exemplo, um plugin vai te ajudar imediatamente, ou esses recursos que eu chamo de rotas de fuga, tá bem? Então vamos resolver o problema propriamente dito. Trata-se de um problema, claro, de desigualdades literais. Vamos falar a respeito dos elementos envolvidos de uma forma bem breve. Então, o que diz o problema? Primeiro, vamos ao enunciado. Esse é o dado, né? Essa informação nos foi fornecida num certo sentido, porque, digamos, uma vez que o examinador fala que ela é equivalente a essa dupla desigualdade, e ele nos pergunta o valor das 2 extremidades, né, da diferença entre as extremidades, isso significa que a gente vai assumir, claro, que essa desigualdade é verdadeira, a gente vai chegar numa versão equivalente a ela nessa forma, e aí sim a gente vai conseguir chegar na resposta procurada. Então, o que eu sugiro? O que o método sugere? Primeiro, claro, colocar o dado do problema. Aqui eu coloquei de uma forma estruturada, buscando esse formato. E o nosso foco, que é o mais importante do exercício. Eu resolvi abordar isso de forma clássica. Dentro do curso a gente fala sobre outras maneiras de resolver isso. E a primeira coisa que me parece ser bastante razoável é subtrair essa expressão dos dois lados. Você chega com essa expressão, então eu tenho que resolver essa inequação. E aqui, claro, eu resolvi multiplicar o numerador e o denominador da primeira fração por x menos 4 e o numerador e o denominador da segunda fração por x menos 3, múltiplo comum, e pudesse fazer a operação nos numeradores, né? Por que a desigualdade não é alterada? Porque mesmo que o x menos 4 seja negativo, como ele é multiplicado em cima e embaixo, então, digamos, o menos com menos vira mais, se vocês quiserem. E o mesmo tipo de racional acontece aqui. A única reclamação que um aluno correto, excelente. A única reclamação que um aluno cuidadoso deveria ter, ou preocupação, é no que se refere a você estar multiplicando por 0. Mas não é o caso, porque tanto x menos 4 quanto x menos 3 aparecem na desigualdade aqui original do enunciado, e, portanto, implicitamente, a gente deve assumir que o x nem é 3 e nem é 4. E, portanto, é garantido, né, que x menos 4 e x menos 3 são fatores não nulos, tá bem? Bom, uma vez que vocês façam essa distributiva e essa também, e vocês subtraiam os numeradores, porque o denominador é comum, vocês chegam numa constante de fato no numerador, e como esse quociente é positivo, isso significa que o numerador e o denominador têm sinais iguais. Isso significa que o denominador precisa ser negativo, visto que o numerador é negativo, não é verdade? E aqui, claro, isso é uma expressão de segundo grau, né, que a equação associada tem por raízes 3 e 4. Isso daqui tem um discriminante, um coeficiente dominante, né, do x² igual a 1, portanto positivo. Isso é representável no plano cartesiano, né, o y igual a isso por pontos xy que estão sobre uma parábola de concavidade positiva e, portanto, os valores em que ela assume valores negativos são entre o que seriam essas raízes, que são 3 e 4. Claro que mais detalhes sobre isso são dados no curso, com todo cuidado, mas são coisas elementares. Uma vez que a gente chegou na expressão que a gente procurava, eu fiquei mais preocupado conscientemente de falar um pouco a respeito da validação dessas operações, mas claro que eu não podia ter perdido de vista o meu foco, que era obter essa dupla desigualdade associada ao x para que eu pudesse descobrir o valor de b menos a, e, portanto, a resposta é 1, cravando a alternativa D de dado. O comentário que eu fiz no Instagram na ocasião, quando eu criei e postei esse problema, foi que muitos alunos acabam procurando exercícios muito difíceis, quando, na verdade, aqueles que têm os desempenhos excelentes no GMAT são aqueles que têm os fundamentos bem sólidos, né? E que garantem que são capazes de resolver com segurança exercícios de um nível intermediário para avançado. Ou seja, aqui mesmo nessas nossas masterclasses, a gente está discutindo exercícios de níveis bem altos, principalmente o último exercício, né, da masterclass, e não é necessário que você seja capaz de fazer sozinho ou sozinha esse problema. Realmente não é.
para tirar uma nota excelente. O que você precisa se assegurar é que você saiba de verdade as coisas mais simples. Por exemplo, essas discussões relativas a operações, né, a manipulações algébricas de desigualdades, você tem que ter segurança nisso. Porque se você tiver, você vai ser cobrado, cobrada bem e performará de acordo e poderá garantir uma excelente performance, tá bom? Então não corram atrás de problemas estratosféricos, ainda que eu poderia propagandear isso, porque o meu curso tem problemas dificílimos. Mas a verdade é que existem outros cursos, o Manhattan GMAT, por exemplo, é famoso por ter alguns problemas fortes, o escambau, mas a verdade é que não é isso que faz uma preparação forte. Uma preparação forte é um estudo cuidadoso e profundo de todos os elementos constituídos na prova. Obviamente, a minha opinião. Vamos ao próximo problema. Esse já é de um nível um pouco mais alto. Pessoal na sala Zoom, por favor, tente evitar de liberar a câmera, porque fica uma imagem aqui no YouTube, tá? Depois a gente libera a câmera. Esse exercício aqui, como eu falei, já é de um nível um pouco mais avançado. Vou fazer alguns comentários a respeito de preparações em geral, né, em relação à experiência que eu tenho, né, dentro dos fóruns internacionais. Eu gostaria de deixar claro que eu não estou me dirigindo a ninguém em particular. Eu respeito e desejo sucesso para todos os meus colegas no Brasil e fora. A gente sobrevive disso, somos profissionais. Eu só estou tentando ilustrar, digamos, qual é o common practice e o que eu recomendo. Então, que fique absolutamente claro, tá bem? Então, primeira coisa, claro, a pergunta de forma explícita, qual é o valor da soma A mais B? No GMAT, a menos dimensão contrária são só números reais, não dá para garantir que sejam inteiros, por exemplo, que é um erro comum muitas vezes em tentativas de argumentos, né, que convencem, por exemplo, um aluno de que existe uma única solução inteira, por causa disso, disso e aquilo. Toma cuidado, porque aqui você poderia ter soluções não inteiras, gerando somas inteiras ou não inteiras, seja o que for. Bom, primeira coisa. O primeiro statement, por exemplo, diz que A ao quadrado mais AB menos 2A igual a 91. E alguns argumentariam que isso é insuficiente para descobrir o valor de A mais B, porque não existe uma forma clara de obter A mais B a partir dessa igualdade. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando você fala que não existe uma forma clara, significa que você não está enxergando uma. Isso não significa que ela não existe. Não esqueçam que o GMAT é em âmbito mundial. E existem pessoas brilhantes que vão aplicar para o GMAT, e o GMAT tem que ser capaz de distinguir uma pessoa brilhante de uma pessoa normal. Portanto, como é que eu tenho certeza que nenhum gênio é capaz de manipular isso de forma a chegar num valor único para essa soma? A resposta é através de uma bifurcação. E claro que ela vai ser motivada, a procura dela vai ser motivada a partir da percepção de que eu posso colocar o A em evidência, fator comum.
Colocando A em evidência, até aqui o enunciado original, está aqui já a versão que eu fiz, A que multiplica essa expressão é igual a 91, e agora, uma vez que eu acredite que o A mais B não é único, que satisfaça essa igualdade, eu consigo exibir dois valores distintos para essa soma a partir de uma sacada simples, que é notar que eu poderia pegar o A e o B, por exemplo, iguais a 91 e menos 88. E da onde veio essa ideia? Essa ideia veio do fato de que o A igual a 91 seria bastante natural desde que essa expressão fosse 1. Portanto, eu descobri, obviamente, que se eu colocar o B igual a 88, se eu tirar 2, eu fico com 90, ou seja, menos 90. 91 menos 90 dá 1. Portanto, na verdade, esse par ordenado, ele veio da minha cabeça da tentativa de escrever 91 como 91 vezes 1. Né? Uma outra opção, outra possibilidade para tentar a bifurcação seria 1 vezes 91. Isso também é viável, vejam. Coloca 1 aqui, e aqui você vai ficar com menos 1, e, portanto, você vai ter que escolher 92 aqui, para que 92 menos 1 dê 91. Portanto, esse par ordenado também é bastante natural. O que eu quero deixar claro é o seguinte: você precisaria ser um gênio para ter a certeza de que essa expressão nunca daria um valor de A mais B único. Mas você não precisa ser um gênio para você perceber como obter pares ordenados que satisfaçam essa igualdade, que é equivalente à igualdade dada no primeiro statement. E uma vez que, felizmente, nesses dois pares ordenados, o foco deu diferente, eu tenho a garantia absoluta de que não existe ninguém no universo que é capaz de manipular isso de forma a chegar num único valor para A mais B. É isso que a gente chama de uma blindagem. E é exatamente isso que causa, digamos, uma modificação no cérebro de cada aplicante, de maneira que ele vá para a prova com um nível de maturidade bem diferenciado. Obviamente, isso é só a minha opinião, que provavelmente não é compartilhada pela maioria dos meus colegas do mundo inteiro, que não são tão rigorosos ao lidar com data sufficiency. Bom, isso posto, vamos ao segundo statement. Tem a mesma natureza, né? O examinador não vai cobrar de você duas solicitações intelectuais distintas, a menos que uma delas seja muito rápida. Como isso não era tão rápido para ser percebido, né? Para ser implementado, então ele só quer que você use a mesma ideia mais uma vez. Coloquei o B em evidência, vocês já entenderam como eu descubro pares ordenados de forma natural. Fica um exercício para casa, vocês descobrirem por que esses pares são realmente simples de serem obtidos. E, felizmente, como eles deram resultados diferentes para o nosso foco, eu tenho certeza que o segundo statement também bifurca. Fábio, pois não. Quando você fala felizmente, o que você quer dizer? O que eu quero dizer é que se tivesse dado o mesmo resultado, eu não teria a garantia de que o statement é decisório, seria suficiente. Eu talvez precisasse procurar outros pares ordenados. Ou eu teria que perceber qual é a razão para a suficiência. A gente vai ter oportunidade de discutir isso em outros problemas nas masterclasses e certamente dentro do curso, como meus alunos já tiveram várias oportunidades de perceber, né? Obviamente, pessoal, só a partir da aula 5, da fase 5, né, dos preparatórios. Bom, como cada um dos statements é insuficiente para responder a pergunta, vamos ter que lidar com a 1 mais 2, e aqui uma brincadeira notacional, né? Fazendo as duas juntas, vale a pena somar essas duas igualdades, adicioná-las. Por quê? Porque não por acaso, né, eu criei esse problema para que isso ocorresse. Esse fator é o mesmo, portanto, quando você soma essas duas expressões, você pode colocá-lo em evidência. O que sobra é um fator A mais B, que está absurdamente, né, relacionado ao foco, e, portanto, somando esses dois, você fica com 63. E agora sim, você precisa de um pouco de elegância algébrica para poder resolver isso sem muito sofrimento. O que eu percebi? Eu percebi que como eu estou interessado no foco, que é A mais B, sempre estou, né? Então vale a pena ver esse fator como uma junção de duas parcelas. A parcela A mais B e a parcela 2.
A parcela a mais b, quando multiplicada por a mais b, dá a mais b ao quadrado. E essa parcela 2, quando multiplicada por a mais b, dá menos 2ab. E claro que o 63 eu trouxe para o lado esquerdo. E por que isso, modéstia à parte, foi inteligente? A resposta é porque um bom entendedor, uma boa entendedora, percebem que eu tenho aqui uma equação de segundo grau na variável a mais b, que é exatamente o nosso foco. Para quem está com dificuldade em enxergar isso, imagine que isso fosse um x. X ao quadrado menos 2x menos 63 é zero. E eu quero determinar a unicidade de x. Em outras palavras, eu quero determinar se esse a mais b, que representa o meu x, ele é único. Claro que eu poderia calcular o delta dessa expressão, né? Ou, por exemplo, adotar a soma e produto. Né? Em outras palavras, eu sei que a soma vai ser menos b sobre a, portanto vai ser 2, o produto vai ser c sobre a, vai ser menos 63, e aqui pensando um pouco na tabuada, não é difícil perceber que o parzinho que funciona naturalmente é o 7 vezes 9, que dá 63, com sinais trocados para que o produto seja negativo, deixando o de maior módulo com positivo, com um sinal positivo para que a soma dê positiva. Eu sei que eu estou falando tudo isso muito rápido, mas a verdade é que eu não estou aqui com o objetivo de ensinar esses conteúdos, só de abordá-los, não é verdade? Moral da história, acabamos de ver que existem duas possibilidades potenciais para o nosso x, ou seja, o x pode ser tanto 9, a princípio, quanto menos 7, e, portanto, parece que de fato bifurca, parece que a resposta é Ernesto, e a única coisa que falta para um aluno realmente maduro, para uma aluna verdadeiramente segura e competente, é checar a viabilidade desses valores. Em outras palavras, será que A mais B igual a 9 nos faz obter A e B reais que satisfazem as condições impostas? Veja, sabendo que A mais B igual a 9, eu posso, por exemplo, usar a primeira expressão para concluir o quê? Que A mais B, que é 9, menos 2, que é 7, vezes A, é 91. E o A vai dar 13 se você fizer essa conta. 70 mais 21 por 7, é fácil de fazer de cabeça que dá 13. Se você substituir aqui, obviamente dá menos 4. E esse par ordenado satisfaz tanto a primeira quanto a segunda igualdades, portanto os dois statements, e portanto é certeza que a possibilidade 13 mais menos 4 é viável, ou seja, o 9 é viável. Da mesma maneira, fica como dever de casa, vocês checam que A mais B igual a menos 7 vai dar esse par ordenado, que não é de números inteiros, mas não precisa ser. Isso também é viável, porque A e B satisfazem os statements, e, portanto, esse A mais B que dá menos 7 também é viável, garantindo que existem duas, ou seja, ao menos duas respostas distintas numéricas para a pergunta, cravando a resposta Ernesto. Aqui o comentário que eu fiz no Instagram foi a respeito da importância das bifurcações para evitar ciladas de intuição e para garantir que o aluno está blindando um problema de alto nível em tempo real, sem ter que ficar correndo nos fóruns procurando a official answer, e claro que na prova real, aumentando a sua própria autoconfiança à medida que a prova que é adaptativa vai ficando mais difícil e ele ou ela continuam com a segurança que, digamos, uma formação e uma capacitação adequada são capazes de permitir, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muito orgulho, né, desse tipo de problema que eu acabei elaborando, né, porque eu acho que ele ilustra bem os pontos que eu quero ressaltar e, como vocês devem perceber, ele é absolutamente GMAT-like, no sentido de que ele só envolve forças que são cobradas na prova e possíveis de serem, digamos, trabalhadas em poucos minutos. Eu não estou dizendo que é um exercício fácil, não é, nem para os meus alunos, diga-se de passagem, mas é um problema muito instrutivo e bastante elucidador sob o ponto de vista da mente do examinador, como eu faço questão de frisar durante as minhas preparações. Tá bom? Vamos a um próximo problema. Boa sorte.
Eu só tenho a dizer que esse problema aqui tem uma cilada de intuição que eu criei e que causou bastante estrago no GMAT Club, por exemplo. Está aqui o meu comentário. Ó. Nós criamos uma armadilha geométrica, né, para mostrar que só é uma fundação sólida que conduz a pessoa a um conhecimento real, né? E, de fato, na ocasião que eu postei esse problema no Instagram, só 17% dos membros do GMAT Club que fizeram o problema tinham acertado naquela ocasião, né? E outra coisa também que eu fiz questão de frisar sobre esse problema é a importância de vocês distinguirem o que é você calcular valores exatos e você fazer avaliações de unicidade. Em problemas de data sufficiency, o importante, o foco, é na avaliação de unicidade, não de você obter o resultado numérico em cada ocorrência. Isso também, com todo respeito, é um erro comum que se vê em muitas preparações, onde, digamos, os responsáveis parecem confundir problem solving com data sufficiency. Eu vou tentar deixar claro qual é essa distinção no decorrer dessa solução, tá bem? Então, comecemos, claro que seguindo o método, o nosso foco é calcular qual é a porcentagem da área do losango que é coberta pela área do círculo. Portanto, o que eu quero, na verdade, é a área do círculo sobre a área do losango, correto? O primeiro, o examinador fala que o ângulo BCD, ou seja, esse aqui de cima, né, é 60 graus, e no segundo statement ele fala que o AB, que é esse lado aqui do sabidamente losango, portanto, todos os lados medem 4. Ok? Bom, eu tradicionalmente começo da primeira quando eu não tenho razões, né, para começar da segunda, mas aqui eu tenho razões para começar da segunda. Por quê? Porque me parece evidente que saber que os lados do losango medem cada um 4 unidades de comprimento é muito pouco para saber quanto é a área do círculo em proporção da área do próprio losango. E para argumentar, eu vou usar o que a gente chama no método de uma bifurcação geométrica. Vejam ela. Eu acabei de construir aqui um losango, que na verdade é uma cópia, né, da figura que o examinador me proporcionou. E eu percebo, por uma avaliação visual, que a área do círculo em relação à área do todo parece cobrir mais do que 50%. Né? Em outras palavras, isso aqui toma mais da metade, aparentemente, né, desse losango. Eu vou pegar essa mesma medida, 4, vou construir um novo losango, que tem todos os lados de medida 4, e me parece agora evidente que a nova circunferência, que também tangencia os lados, ela satisfaz, portanto, a condição imposta na figura pelo examinador. Né? E aqui eu percebo que essa área é bastante menor do que a metade do todo. Certo? Em outras palavras, como aqui a área é bastante menor do que a área do todo, e aqui a área parece um pouco maior, é certeza que elas são diferentes. Agora, se você acha que aqui ainda não dá para ter certeza, entre aspas, visualmente, que ela é um pouco maior, se você pelo menos se convencer de que a proporção que isso representa disso não é igual à proporção que isso representa disso, já é suficiente de que o segundo statement é insuficiente. Espero que tenha sido claro, ficado claro o que eu quis dizer. Caso contrário, vocês depois vão ter oportunidade de ver a versão gravada e estudar o meu argumento de novo, tá bem? Agora vamos passar para a primeira. Se eu achar que esse ângulo aqui é muito pouco para dizer qual é a porcentagem que isso ocupa do losango, então eu deveria também fazer uma bifurcação. Ah, e por que você não vai tentar? Pelo menos não ainda. A resposta é porque eu ainda não vejo claramente se isso vai bifurcar ou se isso vai decidir. Então, eu prefiro tratar isso de uma maneira mais matemática para me aproximar de alguma pergunta equivalente à pergunta original, que talvez me ajude a escolher entre tentar descobrir uma bifurcação ou tentar argumentar uma suficiência. Tá bem? Então, olhem o meu argumento. Ó. O BCD é um ângulo de 60 graus e eu sei que o quadrilátero é um losango. Isso posto, como esse e esse e esse e esse são iguais, eu sei que esse triângulo de baixo e esse triângulo de cima são isósceles. Só que e de base BD, nos dois casos. Como esse ângulo é 60, então esses dois ângulos aqui precisam ser iguais e precisam somar 120.
Portanto, na verdade, cada um deles também vale 60. E o mesmo argumento vale aqui. Portanto, na verdade, a gente tem dois triângulos equiláteros, o de cima e o de baixo. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma vez que são dois triângulos equiláteros, vamos escrever a informação, né, o foco, de uma maneira mais próxima de algo que possa ser interessante. É um πr ao quadrado, a área do círculo, onde o raio, por exemplo, é o OE, né, o comprimento aqui desse segmento. E a área do triângulo ABD, que é igual à área do triângulo aqui de cima, pode ser dada como quanto? Pode ser dada como metade de um lado qualquer do triângulo equilátero, por exemplo, BD, vezes a altura do equilátero. O HE aqui é L raiz de 3 sobre 2, a altura do equilátero. Portanto, L, que eu escolhi o BD, raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui é a área do triângulo de baixo ou do triângulo de cima. Vezes 2 é a área do losango. E agora prestem atenção na diferença entre cálculos precisos e avaliações de unicidade. Não importa esse meio, esse 2... Oi, desculpem. Não importa esse meio, esse 2, nem esse 2. O que importa é vocês observarem nem esse π. É que, no fundo, o que a gente está se perguntando é a unicidade de OE ao quadrado sobre BD ao quadrado, porque o resto é uma constante numérica. Portanto, na verdade, o que eu me pergunto é se existe um valor único para OE sobre BD. Por quê? Porque OE e BD são tamanhos de lados, portanto, são valores positivos. Portanto, saber se existe um quadrado único de alguma coisa que eu já sei que é positiva, é saber se essa coisa positiva é única. Correto? Moral da história, então agora sim eu me pergunto se existe um valor único para esse quociente. Que quociente é esse? É o quociente entre OE, a medida desse lado, e BD. Mas vejam, o que a gente tem aqui, porque aqui é uma altura, né, é a relação entre um cateto, que é aquele que oposita o ângulo de 60, e a hipotenusa. Mas no 30, 60, 90, existe, que é um atalho famoso no GMAT, existe uma relação importante entre os três lados. A gente sabe que o lado que opõe o ângulo de 60, o catetão, né, o cateto que opõe o maior ângulo, ele é o quê? Ele é raiz de 3 vezes o menor cateto. E a gente sabe que o menor cateto é metade da hipotenusa. Em outras palavras, a gente, a partir dessas ideias, está aqui, ó, metade da hipotenusa, que é o BD, vai ser o catetinho, né? Tá aqui, ó. A hipotenusa, espera aí um minutinho. Ah, desculpe, não, esse daqui é o BD, ó. Essa diagonal aqui, claro que a metade dela é o OB. E o OB é a hipotenusa. E o OE, agora sim, olha, é metade da hipotenusa vezes raiz de 3, como eu tinha acabado de explicar em relação ao cateto pequeno. Moral da história, se você fizer essa substituição, você vai perceber que esse quociente é único. Ele é um valor numérico único, determinado. Portanto, acabamos de descobrir que esse quociente é numericamente único. Portanto, a gente acabou de descobrir que essa expressão que é equivalente à expressão foco tem um valor numérico único sem usar a informação 2. Portanto, a resposta é de fato A. E aqui eu acho que merece uma revisão de todos os meus argumentos na versão gravada. E agora vamos fechar a nossa sessão aberta de hoje com o último problema, que tradicionalmente é um pouco mais desafiador. Boa sorte.
Esse problema aqui é considerado bastante desafiador, né? A prova disso é que só 21% dos membros do GMAT Club não foram vítimas, ou seja, só 21% acertaram até a data em que eu postei esse problema no Instagram. Isso significa que ele é considerado um nível de dificuldade bem alto dentro do fórum. 95% é provavelmente um dos índices mais altos, se não o mais alto de dificuldade que o fórum apresenta, tá bom? A gente tem aqui uma quantidade grande aqui de pontos, a gente precisa tirar 7 deles, de forma que dos 10, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correto, dos 10, os 3 que sobrarem precisam formar um triângulo equilátero, e aí vem mais uma maldadezinha que eu bolei, que era a seguinte, né? Quantas pessoas eu preciso garantir, preciso ter, para garantir que, por mais diferentes que sejam os 7 pontos retirados, eu tenho a garantia que os 3 que sobraram estão numa mesma configuração para pelo menos 2 pessoas. Vai ficar mais claro, apesar de que vocês já leram o problema, aqueles que tentaram resolver, né? Mas vai ficar mais claro no decorrer da minha solução. Agora, o que eu queria, a razão de eu ter escolhido esse problema para colocar no final da Masterclass aberta de hoje, é o seguinte. Eu dei para vocês 2 minutos e meio para um único objetivo. Para uma pessoa bem preparada, é um só objetivo. O objetivo é, de que maneira organizada eu serei capaz de contar quantos pontinhos, quantos grupos de 3 pontinhos eu consigo fazer que formem triângulos equiláteros. A dificuldade e a facilidade desse problema está em você administrar isso com competência. O que eu quero deixar claro e explicar é o seguinte. Você tinha, digamos, 2 minutos e meio, talvez 3 minutos, talvez 3 minutos e meio para criar uma regra, por exemplo, como a que eu usei para fazer essa contagem com segurança, que foi a seguinte. Eu vou começar da parte superior da figura, e eu vou tentar fazer triângulos equiláteros do menor tamanho possível enquanto eu puder. Isso vai ficar claro pela forma como eu apresentei as soluções. Querem ver? Primeiro, começando da parte superior da figura, eu consigo um vértice. E se eu colocar os 2 vértices de baixo, eu já consigo um primeiro triângulo equilátero. É o primeiro da minha regra. Agora eu vou tentar manter o meu ponto mais alto e tentar criar um outro triângulo equilátero, digamos, descendo. Eu consegui. Será que eu consigo mantendo o primeiro mais um? Consigo. Desci. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar para a segunda linha mais alta e vou tentar gerar os meus triângulos equiláteros, mantendo a segunda linha e tentando fazer sempre dos menores triângulos para frente. Vamos entender a minha ideia. Começamos com o da esquerda e logo imediatamente abaixo eu consigo um triângulo equilátero. Só que eu posso ir para o lado. Mantenho o da esquerda e mais um triângulo equilátero. Agora, com o da esquerda, eu não consigo mais. Não o menor triângulo equilátero possível. Então, eu vou para o lado direito e eu consigo mais um. Não consigo mais nenhum com o lado direito, o menor possível. Agora, eu volto para o da esquerda e tento uma unidade maior. Eu consigo esse daqui. Aí eu vejo que eu não consigo mais nenhum. Na verdade, eu consigo, né? Eu consigo mais um, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Descendo, digamos, de maneira não diagonalizada, tá certo? Então, por que você colocou, Fábio, esse na frente desse? A resposta é que esse, ele ainda tem um vértice numa camada anterior a essas, entendem? Essa foi a regra que eu bolei quando eu resolvi esse problema, né? Agora eu estou resgatando essa regra. Então eu consegui com uma camada intermediária. Aí eu vou para o lado direito e claro que por analogia, por simetria, eu também consigo esse. Agora sim, uma vez que eu consegui com camada intermediária, agora eu vou tentar sem a camada intermediária. Mais uma para baixo. Consegui, ó, sem camada intermediária. E na direita também.
sem camada intermediária. Agora sim eu esgotei todas as possibilidades com pelo menos um vértice na segunda camada. Agora vamos para a próxima camada. Essa é mais fácil, que agora está baixinho, tá vendo? Ó? 3, tudo pequenininho. Agora esgotou o lado esquerdo. Ó, no meio. Agora esgotou o do meio, vai para o lado direito. Esgotou. E agora o último suspiro do problema. Se você entendeu a minha lógica, você percebe que eu não deixei crianças para trás e não fiz uma mesma configuração duas vezes. Ou seja, não houve nem falta de contagem, nem dupla contagem. Então, deve estar perfeito. 15 configurações distintas possíveis. Para garantir que eu garanto, né, para garantir duas configurações iguais, é a lei de Murphy, né? Ou seja, 15 podem ser diferentes. Quando eu pegar uma a mais, é certeza que ela vai ser uma cópia das anteriores, de alguma das anteriores. Portanto, com 16 configurações, eu tenho certeza que pelo menos duas delas vão ser iguais, ou seja, vão haver duas entre essas daqui, entre quaisquer 16 que eu escolha, que satisfaçam as restrições do problema. Bom, é isso. Eu realmente acho que é um problema bem bonito. Percebam que, no fundo, vocês estabelecerem um critério para fazer a contagem e serem coerentes com esse critério era o que desarmaria o problema, mas vejam pela porcentagem de acerto que realmente não se trata de um problema fácil, porque essa clareza, essa forma estruturada de enxergar problemas, essa maturidade não é comum dentro do universo do GMAT, mundialmente falando, tá bem? É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço do pessoal do YouTube, como sempre, pedindo que vocês voltem nas semanas seguintes, que vocês, por favor, me recomendem para colegas que também tenham interesse e, importante, que vocês, aqueles que ainda não fazem, se deem a oportunidade de experimentar o GMAT Gladiator Challenge. O próximo vai ser no próximo domingo às 19 horas, no site metodofabioskilnick.com.br, tá bom? E vocês têm acesso aos simulados semanais gratuitos, e aqueles de vocês que ainda não se cadastraram, no momento do cadastro, vocês já recebem imediatamente o primeiro simulado, digamos, disponível. Não precisa esperar nem até domingo, que foi o primeiro que a gente realizou, que está lá a caráter de test drive, para vocês comprovarem a qualidade, modéstia à parte, do simulado, seja sob o ponto de vista de seleção de problemas sempre oficiais, seja em relação à plataforma, seja em relação ao visual, ao design, né, de apresentação das questões, enfim, eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido isso. Felizmente, já na segunda semana, já houve um aumento no número de pessoas que fizeram o simulado, e eu espero que vocês também possam participar, aqueles de vocês que ainda não experimentaram, tá bom? Conto com a participação de todos. Pessoal do Zoom, por favor, me aguarda. Pessoal do YouTube, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.